tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Aleluia. Você sentiu Deus hoje aqui? O Deus que você sentiu não é o Deus de Israel, é o Deus da geração Jesus Cristo. É esse que cultuamos aqui, é a esse que invocamos, é por esse que morremos. Não é o Deus de Israel. Liberte-se, irmão. Não existe mais o Deus de Israel. Existe o Deus da geração Jesus Cristo. Tá? Se você quiser, você pode cultuar o Deus de Israel. Entra para o judaísmo e vai cultuar o Deus de Israel. Cristianismo não. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Nós servimos o Deus da era da graça e agora da restauração. Esse não é o Deus de Israel. Israel rejeitou esse Deus. Nós aqui cultuamos a quem? Como é o nome dele? Jesus. É esse o teu Deus? É esse que tu cultua? É esse que você adora? Os judeus têm esse Deus? Os judeus reverenciam esse Deus? Os judeus aceitam Jesus Cristo? Então não ouse dizer que aqui nós cultuamos o Deus de Israel. Nós cultuamos o nosso Deus, o Deus que se revelou a nós. Nós não cultuamos o Deus de Israel nesse lugar, porque o nosso Deus, os judeus cuspiram na cara dele, e por isso estão atravessando gerações pagando o preço, e eles pensam que o holocausto foi o preço mais alto que eles pagaram. Não foi. O preço mais alto que os judeus vão pagar está para vir aí nos próximos 40 anos. Ali será o preço mais alto deles. E ai deles se eles não clamarem pelo Deus da geração Jesus Cristo. Se ficarem, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, esse Deus não existe mais, esse acabou-se. Eles vão ter que clamar pelo Deus da geração, pelo Deus do último Elias, senão vão ser massacrados e dizimados. Você não sabe disso não? Não sabia? É porque você não andou estudando, não andou orando, não andou clamando, né? Eu perguntei para alguém, de que se trata o seminário de exames? Quem já ouviu o seminário de exames sabe muito bem do que se trata. São inúmeras aulas falando das mesmas coisas, da mesma situação temática. Aí alguém assim tenta me enganar um pouquinho, né, irmão? Sou inocente, né? Eu sou inocente em muitas coisas, meu irmão, em Bíblia não. Porque em Bíblia, quando eu não entendo alguma coisa de Bíblia, obviamente tem coisa que eu não entendo, tá, irmão? Mas quando eu não entendo alguma coisa de Bíblia, eu resolvo isso em oração. E na oração nem sempre Jesus me ilumina e me esclarece. Nem sempre. Às vezes ele diz, fica quieto, o futuro vai mostrar. Eu aprendo no futuro, às vezes o futuro é um mês na frente, uma semana, às vezes são 10 anos. Mas tudo a seu devido tempo. É assim o Deus da geração Jesus Cristo. Então, irmão, eu vou confessar uma coisa. Eu estou louco para eliminar algumas pessoas do grupo dos guerreiros. Estou louquinho. Tem pessoas que não fazem parte da geração Jesus Cristo. Não fazem, estão no grupo ocupando espaço. Eu não quero olhar certas pessoas lá no grupo como se fizessem parte da geração Jesus Cristo, e eu sei que não fazem, porque na hora que precisa dar um testemunho lá fora, envergonham o Deus da geração Jesus Cristo. Envergonham você, porque o camarada vai lá fora, é indagado por um espírita, por um católico, por um político, por um satanista das Assembleias de Deus, porque para mim a Assembleia de Deus hoje serve ao diabo. Aí ele dá a resposta toda errada, equivocada, e as pessoas dizem assim, você é da igreja daquele cara? Lá não tem ensinamento não, né? Lá não tem Bíblia não, né? Porque eu perguntei isso para o camarada, olha o que ele me respondeu. Aí envergonha você, envergonha esse púlpito e envergonha o Deus desse lugar. Deus, quando te envia, quando põe alguém na tua frente, é para você atravessar a espada
E se a espada vai dar vida ou vai dar morte, isso é com Deus, mas a tua obrigação é atravessar a espada. Se Deus colocou a situação, inflamou, você tem que abrir a boca e tem que arrancar a cabeça, meu irmão. Tem que atravessar a espada no coração mesmo. Se você não faz isso, você não faz parte da geração de Jesus Cristo. Jesus está esperando só a hora de te lançar fora. Ah, pastor, por que ele não lança logo? Não, não é assim. Ele viu que toda a humanidade estava corrompida e profanada. Esperou 120 anos. Amém, irmão? Entendeu o recado? Você tem visto Deus falar de juízo sobre a vida de algumas pessoas que já blasfemaram contra o Deus da geração de Jesus Cristo há mais de 20 anos? E só agora Deus está falando do juízo? Deus tem o tempo dele para se vingar de quem ele quiser. Você viu quanto tempo passou desde que Moisés libertou o povo do Egito até a hora que Deus levanta Saul para se vingar dos amalequitas? E tem muita gente que se ilude. Não, estou normal, estou tranquilo, estou bem pra caramba, estou ganhando dinheiro, estou com saúde, estou fazendo Cooper, estou frequentando a academia, entrei para natação, para luta, sei lá, eu estou bem pra caramba. Ei, o tempo do amalequita vai chegar na vida de todo ímpio. Calma, não tenha pressa. Tem pessoas que já deveriam ter baixado a sepultura e Deus livrou da enfermidade para que quando ele descer o juízo dele encontre a pessoa bem solidária consigo mesmo, bem à vontade, bem tranquilo. Você vai ver se não é assim. Os amalequitas nunca imaginaram que um povo de Israel fosse lá contra eles. Deus tem o seu tempo para todas as coisas, até para se vingar. Israel, sai do Egito e vai, eu dei a vocês a terra dos heveus, dos jebuseus, dos amorreus. Podemos entrar na terra, Senhor? Não, ainda não. Por quê? Até que a medida dos amorreus transbordem. Ora, já era o bastante, já estava o cálice, já estava cheio, mas Deus queria que transbordasse. É assim que acontece, quando Deus tem um juízo decretado contra alguém, a pessoa está vendo o cálice cheio, mas ainda não transbordou aos olhos de Deus. Não vai acontecer nada não, aqui está tudo normal, aqui, o cálice está cheinho. Deus está esperando a próxima gota. Aí a pessoa vai lá e pratica a próxima gota e o cálice transborda. Porque Deus não gosta de lançar um juízo pela metade, ele gosta de concretizar a sua ira. Tem gente que pensa que Deus não tem ira. Você não se ira? Não desce a mão no seu filho? Não tem gente aí que já se irou a tal ponto que na hora de repreender um filho já até matou? Não tem? Não tem policial que quando pega alguns bandidos e o cara fica tão irado às vezes com as coisas que o policial faz, que o bandido faz, que o policial chega a matar o bandido? A ira não transborda? E nós somos o quê? Imagem e... Quem criou esse atributo da ira? Lembra do sequestro do ônibus 174? A polícia prendeu o cara inteirinho, são e salvo, o cara entrou na viatura, chegou lá na delegacia morto. Os policiais não suportaram o que o cara fez, matando uma mulher, parece que chamava Geisa, lá da Rocinha, que cuidava de umas coisas, de umas ONG, dos negócios sociais. Os policiais ficaram tão irados pelo camarada friamente dar um tiro na cabeça daquela mulher, que botaram ele na viatura inteirinho. A filmagem mostra o cara inteirinho. Os policiais não suportaram, no meio do caminho foram lá e mataram ele. E tem mais, se chamasse um plebiscito na rua, muita gente ia estar do lado dos policiais. Porque você tem ira contra a injustiça, não tem? Você não prefere mais ver um injusto morto do que um justo ferido? O que você prefere, irmão? Não é o injusto morto do que o justo ferido? Não é essa a filosofia que está dentro de nós? Quem criou isso? Foi o próprio Deus, meu irmão. Foi o próprio Deus. Então, muita gente acha que nada vai dar em nada. E pensa que Deus não tem tanta ira. Às vezes Deus joga a sua ira sobre os profetas para que eles possam expressar
nas suas gargantas, a ira que Deus está de algumas situações. E as pessoas olham e dizem assim: não, isso não é Deus, não. Saul matou os gibeonitas, não matou? Depois, não foi na mesma hora, anos depois, veio uma praga sobre Israel, não veio? Você conhece a Bíblia ou você está passeando na geração Jesus Cristo? Veio uma praga sobre Israel, anos depois, décadas depois, e foram consultar o Senhor o motivo daquela praga. E Deus falou: foi porque Saul quis exterminar os gibeonitas, com os quais Josué, ainda que errado, fez aliança. Josué, ainda que errado, fez aliança com os gibeonitas. E Saul quis exterminá-los. Então foram consultar quem? Os gibeonitas. O que vocês querem para que a ira de Deus se aplaque de sobre a nação de Israel? Eles disseram assim: queremos 7 filhos da descendência de Saul para sacrificar perante o Senhor. E ali foram sacrificados. Como é que eles foram sacrificados? Enforcados? Enforcados, né? É tanto sacrifício na Bíblia que às vezes até me foge a memória. Foram lá pendurados os 7, e a ira do Senhor se aplacou, e a praga cessou. Você acha que Deus é conivente com o pecado? Como é que a Escritura nos ensina? Que sem derramamento de sangue, não tem perdão de pecado. Tem gente que acha que esse Deus é trouxa. Meu irmão, trouxa pode ser qualquer Deus por aí, das assembleias, dos batistas, dos presbiterianos, da metodista, de Israel. Pode ser trouxa o Deus dele. O daqui não, o daqui é o da Bíblia. O Deus que nós cultuamos aqui é o da Bíblia. Examina a Escritura e você vai ver se o que nós fazemos aqui não é o que Deus da Bíblia nos manda fazer. Examina, põe à prova, chama a Deus por testemunha. Deus se ira, meu irmão, e foi Ele que desde o princípio instituiu certas coisas. Por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? Porque a de Caim não trouxe derramamento de sangue, não trouxe sacrifício. E para uma geração em pecado e em delito, tem que apresentar sacrifício de sangue. Deus mudou? Deus mudou? Se Deus mudou, meu irmão, procure outro, porque aqui nós cultuamos aquele que é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Esse é o Deus da geração Jesus Cristo. Por isso, quando você pisa na bola, por isso, quando você comete o teu pecado, tu leva a chicotada, tu leva muita porrada mesmo, meu irmão. Muita, não é pouca, não, é muita. Enquanto por aí pastores passam a mão na tua cabeça: não, irmão, vem cá, tu continuou dando teu dízimo, né? Então vem cá, tá tranquilo, não, reza ali 5 Pai Nosso, 4 Ave Maria e pronto, Jesus vai te perdoar do teu pecado. Enquanto que esses canalhas por aí fazem isso, eu aqui, meu irmão, com o teu pecado, eu fico tão irado que a minha vontade é te pegar na garganta e te jogar lá fora. Porque quando você pisa na bola, quando você não resiste o mal, quando você não resiste os delitos, quando você não resiste o pecado, você torna a minha vida aqui, os meus anos aqui, os meus ensinamentos todos inúteis. Preguei para um boneco de gesso, preguei para um boneco de palha, preguei para um espantalho que não reagiu com a palavra, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O que você está fazendo aqui dentro? Na hora que Jesus precisa de você, não tem nada dentro de você. Tu estás completamente vazio, a ponto de Deus já ter dito aqui dentro: não toca no meu nome, para algumas pessoas, e sabem o quanto isso é verdade, que nunca vieram falar comigo: pastor, não entendi a profecia. Não entendeu? Vem cá que eu te explico. O Deus da geração Jesus Cristo, meu irmão, tem ira, tem ódio. Ele tem ódio. Saul entra no arraial dos amalequitas, pega as mulheres grávidas e enfia a espada na barriga delas até sair do outro lado. É esse o Deus que eu sirvo.
Não é esse que tu serve? Levanta e vai embora! Aqui é assim, o Deus daqui tem ira, tem ódio, e criou o inferno para os rebeldes. E no inferno não é um tempo não, isso aqui não é prostituta católica não, com doutrina do purgatório. O inferno é sofrimento eterno, não escapa mais. Não tem meio termo não, não tem missa de 7º dia, 1 mês ou 1 ano, para arrecadar dinheiro para o Vaticano não. Caiu lá, já era. A ira de Deus contra o pecado é tanta que ele condena ao pecador a eternidade de sofrimento. Preciso falar isso, crente? Preciso eu te iluminar desse jeito? Preciso eu te esclarecer? Por que você está deixando a palavra de Deus escapar da tua mente? Porque tu não tem mais contato com ela, virou um livro de enfeite na tua estante, virou um arquivo, um software no teu computador. Tu não usa para nada. Quanto tempo tu não pega a tua Bíblia? Quanto tempo tu não ouve uma mensagem? Quanto tempo tu não ouve os seminários? E vem aqui levantar mãos e apresentar cânticos. Filhos que sequer respeitam seus pais. Está pensando que o Deus da geração de Jesus Cristo é um palhaço, um babaca empanado numa parede? Eu sou Elias, o último que havia de vir. E todas as capas vão cair sobre mim. Quem quiser ser da geração de Jesus Cristo, ou aguenta ou vai embora. Não sou assembleiano, eu não me visto como eles. Não sou batista, não sou metodista, não sou presbiteriano, não cultuo o Deus da prostituta satanista chamada Universal. Isso aqui se chama geração Jesus Cristo. Geração Jesus Cristo. E se você não quer, Deus trará outros para sentar no teu lugar. Porque o meu ministério vai sobreviver comigo até a hora que eu partir dessa terra. Eu não caio nunca. Eu não caio nunca. Porque amo o meu Senhor. E o que me sustenta não é a minha fé, é o meu amor. Você quer Deus? Aqui dentro só tem um. O Deus da geração Jesus Cristo. Aqui dentro só tem esse Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Não tem outro não. Entendeu isso ainda não? É porque você não cultua Ele, não faz parte da sua obra. Alguns irmãos não compreendem o que é a realidade de um Deus. Olha para o universo. Até os ímpios olham para o universo e dizem, não, alguém tem que ter feito isso. Tudo milimetrado. Planetas que há bilhões de anos andam na sua órbita, inalterável. Os cientistas dizem que a galáxia, as galáxias, se locomovem a milhares de quilômetros por segundo. Tudo está em um movimento absurdo e violento. E ímpios, cientistas ímpios, só em olhar, a Bíblia diz, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os ímpios cientistas, ao olhar para tudo isso, diz, não é possível, isso não pode surgir do nada, alguém tem que ter feito isso. E você que é alvo do Espírito, é alvo da palavra, você não leva a Deus tão a sério assim. Desde o começo da minha caminhada, uma vez eu fui numa igreja e vi um profeta entregar uma palavra dura para um homem. Eu disse, Deus, se um dia eu tiver que ouvir uma palavra desse nível, mata-me primeiro. Mata-me primeiro. Eu não suportaria, Deus,
ouvir uma palavra que eu não faço parte dos teus projetos, eu não suportaria. Pois, irmãos, aqui dentro desse ministério, palavras 1000 vezes pior têm sido ecoadas. Eu não vi ninguém se desesperar nesse chão, porque não tem ideia de que céu é real e inferno também, e Deus não é um Deus de amor. Pode crer no amor o quanto tu quiser, mas fique certo que no tribunal de Deus não tem amor, tem justiça. Não é o amor que julga, é a justiça. Muita gente está confiando no perdão. Que perdão? Se você desse seu filho para morrer por alguém, você ia aceitar menos que alguém morresse também pelo amor que seu filho praticou? Você aceitaria menos que isso? Como é que você espera que Deus aceite? Os sentimentos que Deus colocou em nós são lampejos dos sentimentos que existem nele, para que nós entendamos que tal qual nós somos, ele o é. Já esqueceu dos seminários? Porque somos a imagem e semelhança de Deus? Atributos morais. Morais, o que é a moral? A moral é o caráter, é a personalidade. Tem gente que não está nem aí, meu irmão. Não está entendendo o quanto é real Deus. Eu digo assim, irmão, você tem estudado seminário? Não é só eu que digo não, já teve várias profecias aqui. Você que tem medo do diabo, você não faz parte da geração Jesus Cristo. Mas seminários e pregações tem que ser ouvido, é o escape, é Deus mostrando, você não faz parte, mas a tua chance são os seminários e as pregações. E eu pergunto, você tem coragem aqui de se trancar num quarto escuro e dizer, diabo, aparece que eu acabo contigo? Não tem, é porque você não faz parte, você não tem esse espírito da geração Jesus Cristo. O que você tem feito com os seminários? Eu tenho mandado várias perguntas no particular para alguns. Me envergonha. Me envergonha, tem coisas que são ditas nesse púlpito todo dia, tem coisas que são repetidas nesse púlpito, e eu faço a pergunta e a pessoa não sabe. Todo dia eu pergunto, aonde tu anda? Em que culto você tem praticado? Em qual igreja você tem frequentado? Não está nem prestando atenção nos cultos. Está olhando para quem? Para o namorado, para o noivo, para o marido? Não é possível. Não é possível perguntar para alguém quem é o anjo que se veste de preto e a pessoa não saber a resposta. Isso foi dito redundantemente aqui dentro dessa igreja. Que há um anjo que se veste de preto e tem pessoas que ainda não sabem quem é esse anjo. Impossível. Não está aqui dentro. O corpo está aqui dentro, mas a cabeça não está prestando atenção. Veio cumprir um horário de culto. Vai ler Isaías. Quem requeriu isso de vós, que viesses pisar os meus atos? Se tu não está procurando dar a vida por Jesus Cristo, meu irmão, esquece geração Jesus Cristo, porque o anjo de pedra vai te transformar em pó. Ele está lá na porta. Cada vez que tu passa, ele vai te transformar em pó. Com a palavra que eu recebo aqui, você vai ser trucidado. Você não vai se sentir bem nesse lugar. Ironilde, você, desde que entrou nesse ministério, já chegou aqui uma máscara. E hoje, o Deus da geração Jesus Cristo me mostra, e essa máscara, ela se moldou no teu rosto. Hoje você é a própria máscara. O teu espírito não se alimenta mais. Você não bebe dessa água. Você não come a palavra de Deus. Você não se alimenta mais. Você está morta. Eu vejo você por lugares áridos. Esses lugares áridos são teus pensamentos, as tuas mentiras, as tuas intrigas. São lugares áridos por onde você anda. Assim manda dizer o Deus
da geração Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus vivo. Olha, se você ainda quer sobreviver aqui, afasta-se dessa mulher. Afasta-se dela. Assim te diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. É aqui. André. Aleluia. Em todo o tempo que o Senhor pregava, pastor, uma espada preta saía da boca do Senhor, em todo o tempo. E ela penetrou em toda a congregação. Deus me mostrou alguns diamantes sobre a congregação, e esses diamantes estavam sobre uma água, imergidos sobre as águas muito cristalinas. O manto preto tomou toda a extensão da terra. Quando o Senhor ia pregando, esse manto ia tomando toda a extensão da terra. Sobre esse manto está escrito a palavra Bíblia sim e Constituição não. Da mesma forma e maneira que está escrito nas blusas, a justiça do Deus da geração Jesus Cristo cobrirá toda a terra, e a sua palavra iluminará os corações dos humildes, manda dizer o Senhor. No momento que o irmão Altair começou a cantar o segundo louvor, abriu-se uma escada no céu, e eu vi muitos anjos descer sobre a congregação até aqui. Paz. Deus está irado. Deus está irado, Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, eu vejo aquela porta preta e ela se abre diante de alguns. Russo, Deus me fez contemplar o Vitor diante de um espelho, e eu via ele com a maconha na mão. Deus confiou a educação desse menino a você, e você fracassou miseravelmente, diz o Senhor. Vós combinaste com a Paula algo no particular em relação ao ministério, mas Deus não está nessa combinação de vocês, diz o Senhor. Deus confiou a Maria Eduarda a Paula. Eu olho no espelho e vejo a Maria Eduarda beijando outra menina. Deus não permitiu que ela isse com outro. Confiou a educação da Maria Eduarda a Paula e ela fracassou miseravelmente. E assim diz o Senhor: eu piso nos vossos bens, eu piso no vosso trabalho, eu rasgo o vosso dinheiro, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus!
Fernando, Deus manda te perguntar: quem é que te sustenta? Sou eu ou o teu trabalho? Há uma ampulheta na sua frente, o tempo está findando. Eduardo, Deus te manda fazer a mesma pergunta. Quem é que te sustenta? Sou eu ou o teu trabalho? Por que te curvas ao teu trabalho? Outra ampulheta está na tua frente e o tempo está se findando. Assim diz o Deus da geração, Jesus Cristo. Mestre, eu vi aquela bola de fogo com corrente e essa bola foi entregue ao anjo de pedra. E eu via ele destruir várias comunidades. Mas tem gente aqui dentro que tem medo de subir comunidades. E assim diz o Senhor: vós que tem medo, não faz parte da geração Jesus Cristo, diz o Deus da geração Jesus Cristo nesta hora. Até aqui, mestre. Davidson. Rapaz, igreja. Mestre, a primeira oração que o Senhor fez, quando o Senhor fez assim com a mão esquerda, no primeiro instante Deus me mostrou uma espada de fogo surgir na sua mão. E durante a pregação, durante os louvores, quando o Senhor parava para ministrar a palavra à congregação, eu via a sua mão se transformar no cabo. E foi proporcionalmente, mestre. A lâmina, tudo de fogo, foi crescendo. E esse cabo foi crescendo da mesma forma, até que ligou no coração do Senhor. O cabo era o seu braço até o coração, e a lâmina seguiu da mesma proporção, tudo de fogo. Todo momento que o Senhor levantava a mão desta forma, quando o Senhor estava ministrando para a congregação. Amém. Mestre, o zelo pela sua renúncia me consome. O zelo por cada gota de uma lágrima que escorreu pela sua face me consome. O zelo por cada gota sangue de ti que caiu neste solo me consome. O zelo pela gota de cada suor que correu pelo teu corpo me consome. Geração incrédula, vocês que tenham dito, entre vocês, que aqui há 2 senhores, vocês que em seus pensamentos trouxe a queda do meu sacerdote, Deus pergunta primeiramente, como vocês não valorizaram a estrada de quem está diante de vocês? Como vocês não valorizaram essa estrada? A vocês que tenham dito que Deus não fala pela boca dos profetas, eu digo a vocês, raça de víboras, malditos, desgraçados, coloquem o Deus de vocês à prova, pois o que fala através de mim não é o Espírito de Deus, é o Espírito do Mestre do Pirani. Coloquem à prova, seus malditos, seus desgraçados.
aqui, mestre. Roma. Amém. No momento que o Senhor ia falando, mestre, e inclusive agora, o Senhor se transformou numa grande torneira, a que chama bica, né? O Senhor se transformava nessa grande bica e a água escorria, ainda escorre. E essa água tomou toda a congregação. E eu vi peixes nadando na água. Mas alguns lugares ficavam totalmente secos, totalmente secos. Então, eu vi um anjo com as suas asas muito grandes, e ele desceu e pegava algumas pessoas e levava muito alto. E quando chegava lá no alto, ele soltava essas pessoas. E eu não vi elas caindo, mas quando ele soltava, eu vi o desespero dessas pessoas. Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Escutem isso. Assim diz o Senhor, a mesma palavra com dois pesos, mas não da minha parte, mas no meio desse povo. Alguns ouvirão essa palavra e se alegrarão. Esses são chamados geração Jesus Cristo. Outros que são chamados de geração incrédula, eu vos condenarei com esta palavra. Assim diz o Senhor. Ninguém aqui dentro me deu nada. Eu não preciso de nada de ninguém. E quando chegarem diante do meu trono, saberão que eu, o Senhor, é que dou todas as coisas e faço todas as coisas. Escutem isso. Alguns corações dizem assim: assim me revela o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu fiz muito por esse lugar. Rebeldes, todos os rebeldes falam assim. Os humildes se ajoelham. Deus me mostra alguns de joelho e dizem: obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu estar nesse lugar. Assim diz o Senhor. Eu vejo os portões de Jerusalém. Não é agora, faz muito tempo. Ayanata, que a subiandi araieteca iodomalakai, terrandie namasheka. É um dia de sábado. Tem muitos comerciantes do lado de fora, esperando o sábado acabar para entrar em Jerusalém. Ayana, tarindam bandeka. Povo que aqui se achega, neste lugar, Tomasto Renandeca, Piatonhandaia Robiaço, eu acompanhei o seu dia, o seu amanhecer. Andani Mansurian. Por acaso o relógio de vocês atrasou? Ou eu não sou digno na vida de vocês? Andi Namaracai, indignos da minha glória. Compromisso com ímpios, vocês chegam antes do horário. Na minha casa me desprezam. Kayanda retambiloka andiarroca te masoria
Acompanhei vocês dia após dia. Eu vi tudo. Cada conversa. Por que vocês chegam tarde na minha casa? Mostrem um compromisso que vocês tinham no dia de hoje, diz o Senhor. Mostrem a mim. Tu ia andar, Itamar, quantas vezes eu disse. O plumo é este que aqui está. Mas vocês não me respeitam. Querem se esconder do... Assim digo eu! Ninguém aqui se esconderá! Ninguém aqui se esconderá! Entram por essas portas com cabeças em pé, achando que estão aprovados. Eu dei cargos para alguns e vocês me desprezam. Nossa, Mariote, Caiata, eu vejo o anjo entrando aqui. As suas asas são enormes. Kalamaya tuyanda rebia suika. Porque durante o dia vocês negam a minha voz. Dias após dias andei do lado de alguns. Acompanhei a vida de vocês. Diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Ninguém aqui me deu nada. Tudo que receberam foi da minha honra e glória que passou por este lugar. Assim diz o Senhor. Eu descobrirei mantos. Tirarei alguns que estão debaixo de tapetes. Tirarei alguns que têm máscaras escondendo sua verdadeira face. A humilhação passa por este lugar. Sem o reconhecimento da humilhação, nada poderá acontecer na vida de ninguém. E diz mais ainda o Senhor: a humilhação é diária. Diária. Soberbo não entra no céu e não fica nesse lugar, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando o irmão Altair estava entregando, eu vi 2 ampulhetas realmente na frente de vocês dois. E tem mais, as ampulhetas eram pequenas. Esse tempo é muito curto mesmo. Amém. Quando falava sobre os amalequitas, uma grande voz soava dentro da igreja. Dizia assim: responde isso, Heronilde. Tua Bíblia é negra e sem página. Eu vi várias folhas de papel cair do céu. Eram folhas de processo. Deus deixou um recado. Não adianta levar
o Deus dos profetas, ao tribunal. Louvado seja o meu Deus. Deus mandou te dar um recado. Essa mulher destruiu a sua vida. Diga que é mentira e se levanta. Amém. Eu recebi uma palavra do Senhor de um homem chamado Jacó, um enganador. Eu fiz levantar uma nação. Do que eu não farei de um homem justo? Gilmara, assim te manda dizer o Senhor: ecoe a minha voz onde trabalha, e saberás quem és. Mestre, eu tive uma visão com o irmão Alex. Eu via ele criança, e ele suava, babava pela boca, e as partes íntimas dele estavam eretas. E assim manda dizer o Senhor ao Alex: aonde está o homem? Diz o Deus da geração Jesus Cristo. Tem uma palavra, irmão Paulo Sérgio. Assim diz o Senhor, Paulo Sérgio: o que quer que eu vos faça, faça você mesmo. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, tem algumas botas, armaduras, capacetes e espadas sobrevoando a congregação. E eu vejo várias capas sobrevoando este lugar. Amém, até aqui. Amém. Eu tenho uma palavra para Paula, não estou vendo ela aqui. No momento em que o irmão Altair entregou a profecia, eu via a irmã Paula fazendo seus trabalhos, sendo que as pessoas que saíam de dentro do local onde ela faz esse trabalho saíam com máscaras de palhaço, com a cara de palhaço, e a cara da irmã também estava da mesma forma, com o rosto de palhaço. Até aqui. Eliane, no momento que você louvava, eu vi um anjo grande. Ele tinha um laço de fogo, e ele te envolvia com esse laço de fogo. Ele enrolava esse laço de fogo em você. Mestre, eu vi um anjo. Esse anjo, ele descia no estabelecimento do irmão Paulo Sérgio. Ele arrancava aquele monitor onde a mensagem é pregada e ele entregava nas mãos do Mateus e mandava ele entrar para dentro de casa com aquele monitor na mão. E lá ficava sem nada. Amém. Amém. No momento que a irmã Eliane estava louvando, Deus me deu uma palavra. E Deus mandou dizer o seguinte: os louvores desta casa são meus. Os louvores deste lugar são meus, manda dizer o Senhor. Amém. Amém.
Assim diz o Senhor: Deus não tolerará mais atrasos. Se um pai vos chamasse à mesa e vocês não viessem no horário certo, o que aconteceria? Eu sou o pai, e muitos não estão na minha casa na hora que eu os quero aqui. Já cansei de falar isso no íntimo para alguns, porém não me ouviram, e agora eu vejo um martelo se levantando no ar. Deus não tolerará mais atrasos. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Falo isso para aqueles que me ouvem. Falo isso para aqueles que me ouvem, não para aqueles que já não têm mais ouvidos para mim. Assim diz o Senhor. Eu tive uma visão, eu vi 2 ampulhetas se explodindo, se quebrando. E essas ampulhetas eram lá em Blumenau. Eu vi elas se explodindo e a areia caía toda no chão. As ampulhetas se acabaram. E eu vi uma bem trincada, explodindo, quase explodindo, assim, ela já estava trincada. Do mesmo jeito que eu vi as outras se trincaram e explodiram, assim essa eu vi, mas ela se trincou, ainda não explodiu. Amém. Amém. Bendito Deus, Pai glorioso, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos ensinou o suficiente. E nós entendemos que houve um tempo que sequer as pessoas acreditavam que Deus falaria com o homem. Mas o Senhor amou Israel. Um tempo o Senhor amou Israel antes de o amaldiçoar como uma figueira infrutífera. O Senhor entrou, chorou em Jerusalém e disse: quantas vezes quis eu, como a galinha ajunta ao pinto debaixo das suas asas, ajuntar-te a mim, mas tu não quiseste. Houve um tempo, Senhor, que nesse teu grande amor, tu desceste a fumegar o monte, e o que ninguém imaginava, o impossível, aconteceu. E a nação declarou: agora bem sabemos que Deus fala com o homem, e o homem permanece vivo. Eu te glorifico, Deus, porque esse ensinamento já é passado. Mas hoje nós sabemos que Deus não só fala com o homem, mas Deus fala como o próprio homem, sem deixar dúvida de que a sua voz é ouvida. Por isso te glorificamos, Deus, e assim pedimos: agracia o povo que confia em ti, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o irmão Rômulo falava de Blumenau, Deus me deu uma palavra, mestre. E assim diz o Senhor: eu vos fiz estéril para glorificar o meu nome, e vós me deste as costas. Saberás quem sou eu, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Leva-nos na tua graça, na tua paz, Senhor. Nós lutamos para continuarmos a ser os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.